Fala, minha gente! Agora a sua tarde está começando de verdade. É isso. Está começando o seu Entre Família. Muito bem-vindo, você que está aí do outro lado, que fique com a gente até as 4 da tarde. Verdade, prazerzaço estar contigo mais uma vez e já caminhando para esse finalzinho de semana, né? Sexto dia, já fechando a semaninha, dentro de algumas horas aí, pôr do sol, início do sábado, que coisa boa, né? E já até aproveitando para lembrar que nesse sábado é o sábado, o Dia Mundial do Jovem Adventista. Vai ter uma programação especial em todas as igrejas adventistas, viu? Chega perto de uma aí que você vai conhecer um pouco mais dessa galera divertida, essa galera animada, que tem jovens da lei de 12 até 100, cento e poucos anos. É, isso que a gente tem muita boa vontade, mas jovem mesmo não é, né? Cabeça jovem. Vamos colocar os negócios no lugar, minha gente. Meus amores, mas que alegria estarmos juntos e é sempre muito bom compartilhar com você temas que fazem sentido na vida. Hoje a gente vai falar sobre briga e dinheiro. Porque tem dinheiro que dá briga, falta de dinheiro dá briga. Dá briga, né? E agora? Dinheiro demais dá briga. De menos também. De menos também. Aí tem aquele caso que até aconteceu, alguém trouxe uma interação alguns dias atrás aí, falando que ela há 40 anos casada e não sabe quanto que o marido ganha. E pois é. Acontece muito disso, né? Isso o marido impactou não sabe muito quanto a Binal, que a esposa porque ganha. até hoje ele comenta, é sério. A esposa não sabe quanto o marido... Enfim, aquela coisa toda. Lá em casa a gente sabe quanto cada um ganha, tal. A gente tem as divisões certinhas ali, dá certo. Aliás, meu marido sabe mais que eu, sério, sério. Olha isso. Mas e aí na sua casa? A gente vai querer saber também, tá? Ter a sua interação e vamos falar também sobre esse ponto aí, né? Do que é meu, o que é seu e tal. Essa é sua conta, essa é minha conta. Se dá certo, se não dá certo. Mas para isso teremos também um especialista, né, Darley? Sim, finanças. a gente conversa por aqui com o Marcelo Antunes, que é educador financeiro, que vai bater um papo com a gente sobre isso que é do dia a dia de muita gente. Aquele caso sobre o qual você falou agora há pouco, muitas vezes nós estamos observando o que acontece em relação ao dinheiro, mas a interpretação daquela esposa é: será que se ele me trai nas finanças, ele me traz em mais alguma coisa também? Será que ele está sendo fiel? Por que ele esconde? Então, isso é um fator que desperta sentimentos negativos em muitos relacionamentos. Uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. Nós vamos conhecer a história do Hamilton Araújo e da Isabel Regina. Ao longo de quase 30 anos, eles construíram uma dinâmica baseada no diálogo, planejamento, parceria, mostrando como a gestão do dinheiro pode fortalecer a relação e o relacionamento, que é sólido, sustenta também tudo que diz respeito a essa vivência. Verdade, hein? Naquele momento na prática, teremos hoje a participação do pastor Nelson Milanelli explicando ali a importância dos dízimos e ofertas. Legal. A fidelidade a Deus, como isso implica, impacta na nossa vida como um todo, hein? Ah, não, tem que tirar dinheiro, não vai sobrar. E aí, como é que é? Mas o dinheiro é nosso, é de Deus? Enfim, a gente vai entender um pouco mais. Intervalo rapidinho. Sim, já estamos de volta com você. Até já. Pergunta que não quer calar: como é que vocês fazem a divisão do salário em casa? Seu marido sabe quanto você ganha? Você sabe quanto o seu marido ganha? O que ganham juntos vai para a mesma conta? Tem contas separadas? Vocês divergem, escondem, dividem? Como que vocês fazem? Conta pra gente. Pode ser inspirador para muitas outras pessoas que têm essa dificuldade. 983-1502-49 é o nosso WhatsApp. Responde pra gente, faz o programa aqui com a gente. É isso, manda aí, viu? E até aproveitando para trazer alguns dados, algumas informações aqui do Census... Como se fala da lei de... Biro, isso, né? Census Biro, que traz pra gente algumas informações. Olha só que interessante, o declínio da exclusividade em relação às contas. Ele vem trazendo um panorama ali atual das contas, talvez conjuntas ali entre marido e esposa. E olha só que interessante, de 1996, 53% dos casais mantinham mantinham todas as suas contas de forma conjunta. Agora, de 2023 para cá, esse número caiu para apenas 40%. E outro dado importante que vem trazendo para a gente aqui, a proporção de casais que misturam contas conjuntas e individuais quase dobrou, saltou de 9% para 17%. Mas por que os casais têm separado mais as contas ali? Essa pesquisa também trouxe alguns dados em relação a casamento tardio, né? Também a independência feminina, esse aumento de mulheres como principais
provedoras ou responsáveis pelos lares, chegando até 49% dos lares brasileiros em 2024, e a facilidade digital também, a abertura rápida de uma conta, né, para cada um ter a sua conta ali. Então são algumas dessas informações que traz para a gente aqui também essa pesquisa. Mas sim, os casais têm separado mais as contas. Antigamente tinha mais contas conjuntas, hoje trazendo esses pontos aqui, talvez a facilidade ou mais independência feminina, casamento tardio, vem fazendo com que essas contas sejam mais separadas e automaticamente nem sempre um conta para o outro tudo que entra de dinheiro, aí um não sabe ao certo quanto o outro ganha, quanto não ganha, e as contas, não, ó, isso daqui é contigo, meu salário é meu. Aí, nesse sentido, a gente observa o aspecto da desconfiança. É verdade. São casais que não confiam verdadeiramente na fidelidade um do outro, no que diz respeito até mesmo à permanência nesse casamento. Eu lembro que alguns anos, no ano passado, na verdade, eu conversando com a gerente do banco sobre um valor que eu precisava administrar lá presencialmente, e ela disse assim, mas conta conjunta? Eu falei, aham, mas você tem certeza? E ela começou a pensar que poderia colocar caraminholas na minha cabeça. Olha isso. Do tipo, mas assim, você vai confiar esse dinheiro na conta, o seu marido? Falei assim, amiga, que já são 33 anos, deu muito certo até agora. Ela, tá. Então Pronto. tem o fator desconfiança, Verdade. porque há casos em que realmente a gente fica assim, cara, até com a pessoa que você dorme não dá para confiar. Mas A enfim. população, de uma forma geral, então até o caso dessa própria gerente querendo te incentivar a ter uma conta separada. Né? Então, então meu a marido gente nem vê soubesse. Eu falei, amiga, é ele quem administra. Eu tô aqui porque tá no meu nome, mas é ele quem administra a partir de agora. Quer dizer, tem sido assim sempre. Mas, meus amores, então conta pra gente como é essa experiência aqui com vocês, se é conta conjunta, mesmo não sendo conta conjunta, se vocês têm transparência nesse relacionamento, porque o fator financeiro vai dizer muito de como vocês são nas outras áreas da vida, né? Então é isso. Nós vamos receber já o convidado de hoje, que é o Marcelo Antunes, educador financeiro. Vem pra cá, Marcelo, conta pra gente sobre essa dificuldade que algumas pessoas têm de lidar com as finanças, o que significa dizer que muitas vezes tem dificuldade de se relacionar, né, com a vida. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Sinto muito lisonjeado em poder colaborar. Obrigada. Você trabalha também com casais, famílias. Sobre isso que você nos ouviu agora, o que você tem a dizer? Então, a gente vem acompanhando a mudança de comportamento, né? Vocês falaram sobre hoje as pessoas abrindo conta de forma muito mais fácil. Antigamente era muito mais burocrático. Tem o lado bom disso e também tem o lado ruim. crianças até, né? Também Meu filho, por criança. exemplo, de 12 anos, tem a conta dele. Ótimo. Sim. Facilidades. A gente podia tirar o CPF antigamente, né? Eu sou 50 a mais, tá? Então, É verdade. quem é 50 a mais vai se identificar. É importante que todos tenham acesso a isso, mas o mais importante do que abrir a conta, ou tão importante quanto abrir a conta, é abrir os números, abrir a mente, estudar, se orientar e saber do que está fazendo, né? Saber lidar com os dados. É verdade. Muito importante. Mas por que muitos casais eles optam em realmente não ter uma conta conjunta? Até o espanto da gerente, da Darleide, tem certeza? Você vai ter uma conta conjunta mesmo? Por que disso tudo? Ainda bem que ela é uma pessoa que deu exemplo, né? Então, bom, a gente vem acompanhando essa mudança do mundo e eu sou a favor que a conta tenha clareza, que as pessoas, que o casal tenha acesso aos números, o quanto ganha, o quanto gasta, para onde foi o dinheiro. Que bom que ainda muitas pessoas acreditam na instituição do casamento, né? E a gente está aqui defendendo isso, batalhando arduamente para isso. Porque quando você não tem a sua vida financeira bem administrada, controlada, a primeira área que vai afetar é a área emocional. E se afeta a área emocional, afeta o relacionamento, a relação com os filhos, afeta a sua vida profissional, a sua vida espiritual. Então, eu defendo que tem que ter um cuidado muito grande com a administração do dinheiro. Eu estava falando com um amigo aqui nos bastidores, né? Se você guardar um valor pequeno todo mês, sabe quanto você vai ter daqui a 20 anos acumulado e quanto você vai receber por mês? Então, essas coisas a maioria não sabe, né? A maioria acaba ignorando pela cultura, enfim, pela falta de conhecimento na escola e na família. A gente muitas vezes
vem até de uma criação onde o planejamento não faz parte da rotina, né? E aí leva isso para dentro do lar. Eu digo porque meu pai sempre foi autônomo e em casa o que entrava era para as despesas, para alimentação, sempre muito apertadinho, né, financeiramente, mas graças a Deus nunca faltou nada, mas era aquilo meio que um dia pelo outro, né? Ia mais naquela situação. E a gente vai crescendo com aquilo, não tendo em mente de que eu preciso poupar, eu preciso pensar mais para o futuro, eu preciso fazer um planejamento financeiro. E a gente, querendo ou não, entra para o casamento, às vezes não pensando dessa forma, e acaba levando, né? Até engrenar, até entender o funcionamento ali. Às vezes já aconteceram algumas, exemplo, né? Aí pode acontecer algumas brigas, podem acontecer contas atrasando aqui e ali, aí vem o desentendimento, aí vem outras situações. Então, a importância do planejamento é algo fundamental, até mesmo, acredito, você pode até dizer mais para isso, sobre isso com a gente, enquanto no namoro. Sim. Né? Para que o casal já entenda a importância, né, de saber que o dinheiro será dos dois. Até independente, né, Darleide? A Darleide trouxe um caso muito legal, que ela e o esposo têm uma conta conjunta e dá muito certo. Eu e minha esposa, a nossa conta, até ela recebe por uma conta, eu recebo por outra, mas a gente sabe perfeitamente quanto que um e o outro ganham e a gente administra junto esse dinheiro ali, né, e vai somando. O que não é a realidade em muitos outros casos também, né? Tudo bem se o casal tiver contas separadas, por algum motivo, seja por conta de não misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da renda familiar noutra conta. Eu admito que conheço, inclusive, casais que têm contas separadas, mas isso não significa clareza, segredo. Né? É verdade. Isso não significa que um não interaja com o outro, que um não possa, inclusive, ter o cartão do outro. Né? Para a gente dá muito certo, porque eu não sou a pessoa que administra as finanças, ele administra. E faz muito bem, mas eu vou ter acesso a qualquer uma das contas, em qualquer situação. Então, isso facilita em muito você saber quem é você enquanto casal, como é que vocês administram a vida, se são empresários, se não são, se são autônomos, o que sejam, isso tudo leva-se em conta, né, Marcelo? É o que eu falei no início, né? Tão importante quanto a abertura de conta conjunta é a abertura dos dados, dos números, né? Agora, existe eu já ouvi muitos educadores, já estudei bastante, né? E eu ministro cursos pelo menos 2 vezes por mês, são mais de 14 mil alunos, então a gente tem uma estrada aí percorrida. Até fiquei curiosa. Antes de você, não esquece o que você vai dizer, mas eu que sou dessas. Pega o pensamento. Como é que você se torna educador financeiro? Você tem alguma experiência sua que você se deu conta de que assim, eu preciso da educação financeira e depois tornou-se um professor? Então, isso aconteceu na minha primeira igreja, quando eu via os meus irmãos em Cristo, né? A gente na igreja fala de dízimo, fala de oferta, fala de prosperidade, fala de proteção, fala de tudo isso. E eu via muita gente que não evoluía, que não crescia, que não rompia. Aquilo me incomodou e eu comecei a estudar sobre isso. E eu criei o curso, naquela época, especificamente para a minha primeira igreja. E aí, por motivos que Papai do Céu que sabe, né? Acabou que eu fui criar esse curso e montei um negócio. Já existia, né? O Instituto, que leva o meu nome, e aí montei o curso, que é um dos cursos do Instituto, é o curso de gestão financeira e emocional chamado Mudei. Olha só. Então, Marcelo, eu fiz o seu curso, eu mudei, depois daquele dia eu mudei, naquele atendimento eu mudei, eu peguei essa palavra mudei, fiz um acrônimo e criei o curso. E aí já está na turma 130, já são mais de 14 mil alunos. Mas existe uma regrinha, Darleide, que eu gosto de cumprir, que chama-se modelo PAI, que eu acho que funciona para todas as idades, para criança, para quem ganha salário mínimo, para quem ganha 3, 5, 10, não importa. Modelo PAI, poupar, administrar e investir. Poupar, administrar, para você que está acompanhando, para ficar fácil. Poupar, administrar e investir. Sempre poupar, administrar e investir. E poupar não é tornar-se uma pessoa avarenta, mesquinha, pão dura, sovina, não é isso. Se você for olhar para as grandes empresas, até médias, até pequenas empresas, as empresas estão o tempo todo preocupadas em economizar e aumentar a receita. Então, existe uma crença popular de que poupar é coisa de pobre, né? Economizar é coisa de pobre. Não, economizar é coisa de rico. A mentalidade é coisa de rico. Aliás, a própria Bíblia nos orienta
em Provérbios, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, esse modelo, poupar, administrar e investir, é para todas as fases, desde a criança, o adolescente, já começa, pronto, já criou a mentalidade, aí vai no namoro e vai até o casamento e a tendência é dar certo. Uau, incrível, hein? E olha só, falando nisso, deixa eu aproveitar e já trazer para você que está em casa uma super dica que é a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. A Bíblia fala sobre dinheiro, sobre poupar, a Bíblia fala sobre ser rico é pecado, não é? Claro que a Bíblia fala e a Bíblia traz para você a direção, até mesmo dentro desse ponto que a gente tem comentado aqui sobre a gente se preparar, sobre a gente planejar, sobre a gente cuidar da nossa saúde financeira também. Educação Financeira à Luz da Bíblia é o material que quero enviar para você hoje, agora, viu? Gratuitamente. Ué, como assim, Abinal? É isso mesmo, de graça. Não precisa pagar para receber esse material em casa, nem mesmo frete. O que você tem que fazer é entrar em contato com a gente agora através desse WhatsApp que já aparece aí na sua tela, que é o 12982444449. Peça sua revista Educação Financeira e você vai entender, por exemplo, olha só, são vários capítulos que a revista tem, deixa eu ver quantos capítulos são aqui, ó, são 8 capítulos que vem, 8 não, são 12, menina, tem bastantão, hein? 12 capítulos aqui, ó, falando, por exemplo, prosperidade à luz da Bíblia, fala sobre promessas de sabedoria e prosperidade, guia seguro para a vida, olha só que interessante que fala aqui também, ó, bênçãos compartilhadas, sabe as bênçãos que Deus concede a você, não é para ficar só para você não, é para compartilhar também, não é para eu ficar só para mim não, eu preciso compartilhar essa bênção com outros também. É o que o Marcelo comentou aqui, né? Ele criou, né, algo ali para a sua igreja, deu muito certo e ele trouxe para outras pessoas também, algo que deu certo para ele, ele foi levando para outros e é o que a Novo Tempo tem feito aqui também. Quer receber esse material gratuitamente? Entre em contato com a gente, 12982444449. Peça agora, tá bom? Vamos de interação agora? Já tem perguntinhas por aqui, da Ana Souza, de Campinas. Aqui em casa a gente decidiu juntar os 2 salários e organizar tudo em conjunto. Assim fica mais fácil planejar as contas e também guardar dinheiro para objetivos da família. Nem sempre foi assim. No começo, cada um cuidava do seu dinheiro, mas percebemos que juntos funcionava melhor. Casais inteligentes, já diria Gustavo Cerbasi, enriquecem juntos, administram a vida juntos. É isso aí, Ana. Obrigada. Tem mais alguém por aqui, ó. Vamos ver. Carlos Mendes, de BH, diz o seguinte, ó, lá em casa a gente não costuma, ou melhor, a gente não mistura totalmente os salários. Cada um tem sua conta e dividimos as despesas principais da casa. Eu fico responsável por algumas contas e minha esposa por outras. E no final do mês a gente vê se está equilibrado. Show. Interessante também, né? Lá em casa a gente também divide. Eu fico com tudo, ela fica com o resto. Olha aí. Boa. Eu pago tudo, ela fica com o resto. Aí, essa parte para ela é boa, né? Olha aí, ó, é um caso de pessoas que têm contas separadas, mas que eles administram em conjunto, fazem inclusive no final do mês essa avaliação. Funciona? Super bem? Funciona. Desde que tenha clareza sobre os números, né? Infelizmente, Abinal, a maioria das pessoas não tem o hábito de anotar as suas despesas. Antigamente, as empresas faziam contabilidade com o livro caixa. Hoje você tem aplicativos, hoje você tem algumas ferramentas, né, da IA, mas assim, tem o Excel, né? Eu gosto do Excel, me habituei, e eu consigo fazer análises com os dados. Então eu sei, comparado o meu primeiro trimestre de 2026 com 2025, quanto eu cresci, quanto eu gastei, aonde eu gastei esse dinheiro, aonde eu tenho que economizar, para eu alcançar o objetivo, sei lá, comprar um carro, comprar uma casa, uma viagem ou alguma reforma da casa, alguma coisa, o que eu tenho que fazer, quanto tem que juntar, quanto que vai, se eu investir, quantos % vai ter de retorno para eu poder alcançar esse objetivo. Isso, infelizmente, a maioria não tem, porque não aprendeu, né? A gente não tem uma cultura de educação financeira. Está começando agora isso ganhar escala, mas ainda vai demorar um pouco para a maioria ter acesso a tudo isso. É verdade. É algo que precisaria ter nas escolas, né? Uma das... Hoje já tem. Algumas têm, né? Tem, algumas já têm. Não é tão acessível para todo mundo. Né? Poderia ser algo mais geral. Antigamente existia o que nós chamamos de anorexia da informação.
a gente tinha muita dificuldade de encontrar informação. E hoje existe a obesidade da informação, onde tem muita informação e você tem que saber filtrar essa informação, o que é certo, o que é verdade, o que é pegadinha, o que não é. Eu vou te oferecer aqui alguma coisa de graça, mas aí tem uma pegadinha para a pessoa comprar, entendeu? Então, assim, é muito importante que todos tenham conhecimento sobre o que é certo e errado. Mas tem aquela formulazinha que está na natureza de todo aquele que tem o mínimo de consideração com a paz, que é o seguinte: para você ter paz, precisa considerar não gastar mais do que o que ganha. Obviamente que nós estamos num país com extremas desigualdades, com dificuldades imensas de que o que ganha dê conta para pagar as contas básicas. Estamos levando em consideração tudo isto, mas não tem outra fórmula. Não pode gastar menos do que ganha. Então, se nós ensinamos isso para uma criança, essa lição básica vai ser estrutural para o resto da vida, né? E nós vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos saber a história de um casal, mais de 30 anos de casados, e como é que eles aprenderam a administrar as finanças, de como eles foram construindo, solidificando o patrimônio, e como isso refletia como num ciclo, né? Eles tinham cuidado com as questões financeiras, mas antes eles tinham cuidado como casal. Nós vamos para o intervalo e na volta vamos conhecê-los. Até já. Hoje a conversa é sobre dinheiro. Tá sobrando aí? Como a gente administra esse negócio, né? É um negócio mesmo. É um negócio. Negócio com receita. Disseram, agora que eu lembrei, disseram que antes de irmos para o intervalo, eu falei que as saídas, como é que eu falei, diretora? Que a saída é menor. As saídas têm que ser menor do que as entradas. Foi uma confusão. E de fato a gente tem que gastar menos do que ganha. Parece que eu disse o contrário. O Marcelo nem percebeu, né? Nem percebeu. Mas a receita básica a gente precisa ganhar X e nunca gastar mais que X, porque senão vai ficar em déficit, vai cair no vermelho e todo mês no vermelho você sabe onde vai parar esse negócio. E nessa questão das finanças, né, Darleide e Marcelo, acredito que a gente tem que pensar financeiramente na família como uma empresa, né? Porque se a gente pode quebrar essa empresa por conta de finanças, né? Às vezes tem um bom relacionamento, tal, aquela coisa toda, mas por conta das finanças pode acabar quebrando, indo à falência, né? Faz todo sentido. Mas nada que Deus não possa restaurar e reorganizar, né? Ainda mais quando a gente começa já um casamento, até tinha comentado um pouquinho antes aqui sobre esse ponto de, quem sabe no namoro, no noivado já, o ideal é isso, já ir falando sobre as contas aí, a sua conta, o seu salário é seu ou é nosso? O meu salário é meu ou é nosso? Como é que vai ser isso? Porque se tem já desde o começo essa organização e esse planejamento, tem tudo para dar certo, que é o caso aqui desse casal que participa com a gente agora, que é o Hamilton e a Isabel. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, Isabel. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Olá, tudo bom? Prazer falar com vocês. Agora, só para dizer, viu, eles estão em telinhas separadas ali, porque o Hamilton teve que fazer uma viagem e a Isabel está em casa, né, Isabel? Por isso estão telinhas separadas. Não é que eles estão separados um no quarto, outro no outro. Não vamos se juntar para falar desse assunto não, porque pode dar briga, né? Tem nada a ver com isso, não. Mas vocês, conta pra gente aqui um pouco dessa história, Hamilton, começando com você mesmo, trazendo pra gente um pouco dessa história do que vocês têm vivido aí desde o começo. Vocês decidiram já tratar o dinheiro como algo dos dois, algo da família, ou foi ao longo do casamento aí que vocês foram, eu acho que vamos ter que organizar de uma forma diferente. Como que foi, Hamilton? Conta pra gente aí. Olha só, desde o início, quando nós começamos nosso relacionamento, nós já tivemos esse entendimento de unidade, né? A gente conhece no mundo cristão que orientação divina, que os dois deixam a casa dos pais, tornam uma só carne, mas infelizmente existe uma cultura que torna-se uma só carne, mas não se torna um só dinheiro, né? Um só financeiro.
Então, nós tivemos esse entendimento que realmente nós precisávamos nos tornar um só no contexto social, espiritual, financeiro também. E a partir daí nós nos organizamos nesse sentido. Certo. Tem gente que, achei interessante, é isso mesmo. Tem gente que pensa assim, uma só carne, tudo bem. Agora, um só dinheiro, não. O meu é meu, o seu é seu. Isabel, para você, no começo já o Hamilton trazendo esse ponto aí, você sentiu mais segurança no Hamilton e até em relação às finanças aí também? Ou você ficou meio com o pezinho atrás? Como assim? Como é que foi para você? Olha, nós nos casamos, nós tínhamos 28 anos de idade, né? Éramos jovens, vindo de famílias não tão carentes, mas atravessando dificuldades financeiras. Então, nós pensamos que não precisávamos passar por isso. Podíamos construir uma vida e essa união tinha que ser uma união que garantisse uma segurança financeira familiar. Então, assim, eu não precisei ficar com o pé atrás, porque era uma necessidade ter, entre outros aspectos, né, de uma união, a importância, mas, como já foi dito no programa, é importante ter segurança financeira familiar. E aí as coisas fluem bem melhor, o relacionamento, o amor, todas as coisas fluem bem melhor quando a gente sente segurança familiar financeira. Verdade. Agora, o Hamilton, na prática ali, como que vocês fazem essa administração de forma que os dois participem e estejam sempre a par de tudo que está rolando ali com as finanças, né? O que tem, o que dá para gastar, o que não dá para gastar. Na prática, como é que vocês organizam isso e lidam com os números aí? Nós temos uma vida bem planejada. Normalmente, nós nos planejamos a médio e a longo prazo. Então, a gente sempre conversa, senta para decidir o que vai ser feito para a próxima viagem, para o próximo ano, para a gente investir em algo ou adquirir algo. Então, isso parte de um momento que a gente senta, conversa e escolhe as prioridades e por onde nós vamos começar. Se vamos excluir algo, se vamos inserir algo no caminho, no projeto, mas nós partimos sempre de um pressuposto de uma vida bem planejada, sempre planejamento e conversando para que as coisas andem conforme que nós fizemos o acerto anteriormente. Mas diante do principal momento mesmo, é que nós nos planejamos e nós elencamos as prioridades para a família. A gente percebe, mais uma vez, que é o caso de revelar o quanto o casal precisa estar na mesma sintonia. Lembrando outra vez, nós estamos falando das finanças, mas as finanças revelam a condição do casal. Se eles estão numa mesma sintonia, se eles estão confiantes um no outro, para fazer um planejamento, para direcionar as finanças familiares para projetos de médio e longo prazo, precisa que esse casal esteja realmente olhando na mesma direção. O que acontece com muitos casais? Quando não há essa confiança, essa partilha, os dois começam a sonhar sonhos muito diferentes e isso vai lá adiante surgir mágoa, ressentimento, raiva, porque geram desconfianças, desconfortos, medos. Nós estamos falando de dinheiro, mas o dinheiro como fator que revela a sintonia do casal. Faz sentido, Marcelo? Todo sentido, Darlene. Eu defendo a ideia que está escrito na Bíblia, em Provérbios 21, versículo 5. Ele falou de planejamento. Olha o que diz o versículo. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado, diz a Bíblia, sempre acaba na miséria. Então, o prêmio para quem planeja é fartura. E qual é o prêmio para quem é apressado? Miséria, segundo a Bíblia. Alguns educadores dizem para você fazer aquela regrinha 50, 30, 20. Eu acho legal. Mas eu defendo a regrinha do 50, 10
que é o dízimo, para quem é dizimista, 30 de investimento, 5 para reserva de oportunidade e 5 para lazer. E isso, quando eu vou dar aula, é bem polêmico. Por quê? Vamos imaginar alguém que ganha R$3.000 por mês, 5% de 3.000 é R$150. Então, e 30% é 900, ou seja, você deveria investir 900 e só gastar com lazer 150. O que as pessoas fazem? Elas invertem. Elas gastam os 900 e quando investem 150. Só que o tempo vai passar. O tempo, lá na frente, se você não puder trabalhar, como você vai ganhar dinheiro? E se você ficar doente? Como, segundo Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 11, está lá na parte B. O tempo e o acaso afetam a todos. O tempo é a idade e o acaso é aquilo que está fora do nosso controle. Está vendo aí, nesse momento, a questão de guerra, aumento de combustível, etc. Então, doenças, questões climáticas, questões políticas, geopolíticas, doenças, a morte de alguém. Então, se você não criar essa receita para que daqui a 10, 15, 20 anos você possa ter, além do seu salário, para quem vai se aposentar, por exemplo, ou para quem é aposentado, além do salário, mais uma renda para somar, como vai ser a sua vida daqui a 10, 15, 20 anos, principalmente depois de 60. Então, isso é planejamento, é sentar e falar, olha, nós temos aqui um valor para gastar todo mês com lazer. Um exemplo, restaurante só pode X reais por mês. E vamos separar aqui. Aí, só para finalizar, no início, casais novos, né, principalmente, você vai investir bastante e vai ter pouco lazer. Aí você vai investir menos e ter mais lazer. Para chegar um momento que você investe pouquinho e tem muito lazer. E você vai usufruir da vida. Essa é a linha que eu defendo. E assim, eu e a minha esposa temos resultado financeiro por causa dessa linha de raciocínio. E veja bem, a pauta está firmada na palavra de Deus. Esse é um tema que é difícil para muitos cristãos por conta da compreensão equivocada a respeito de como lidar com o dinheiro. Muitos considerando que o dinheiro em si é a raiz de todo mal. Não, é a ganância, o amor a esse dinheiro que é a raiz de todo mal, inclusive a raiz que brota de um coração que não foi convertido ainda ou não recebeu ainda a sabedoria para considerar que é mordomo, que é administrador daquilo que Deus lhe confiou. E daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre dízimos e ofertas. Qual é o lugar dos dízimos e das ofertas no planejamento da vida do cristão? Daqui a pouquinho ainda no programa de hoje. Vinal. Verdade. E para a gente fechar aqui então com o Hamilton e a Isabel. Ô Isabel, essa pergunta para você, dentro do que vocês têm vivido, dentro do que você... quase 30 anos aí, né, de casada, o Hamilton também, lógico, claro. O que conselho que vocês deixam para um casal, talvez está começando agora, né, começando agora esse ciclo aí do casamento, ou mesmo aqueles que já estão há mais tempo, mas enfrentando aí algumas crises financeiras também. Qual o conselho sábio ao longo desses 30 anos que você deixa? Começo com você, Isabel. Primeiro, Deus. Sempre primeiro Deus. Deus deve estar em primeiro lugar da nossa vida sempre. Das nossas decisões, das nossas escolhas. Deus deve estar em primeiro lugar sempre. Isso é mais do que importante, porque Deus estando em primeiro lugar, Ele direciona para o melhor, para a vida da gente, do casal, da família. Ele direciona. Então, eu primeiro digo que Deus em primeiro lugar. E segundo, ter esse sentido de confiança, de maturidade também, de entender que não é só o dinheiro, é uma renda familiar. Essa renda familiar, ela vai ser planejada, discutida, vai ser investida. A gente aqui em casa, a gente nunca pensa em que gastamos o dinheiro. Nós investimos o nosso salário, a nossa renda familiar em determinadas coisas que são importantes para o bem-estar de todos. Mesmo que seja algo que é para mim, mas isso vai dar um retorno para a família. Imagine fazer uma unha, um cabelo, né, já que a conta é conjunta. Fazer a unha, fazer o cabelo, se arrumar. Não vai ser um bem para todo mundo da família? Não é? Então, assim, primeiro Deus, sempre.
nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E segundo, a renda é familiar. Então, se a renda é familiar, a gente precisa ter esse investimento familiar, com maturidade, porque a gente sabe, né, resumindo, a maturidade, porque às vezes um dos dois é meio que descontrolado, gasta mais. Então, nesse sentido, precisa realmente ter maturidade para que essa renda familiar não seja sugada por e vá prejudicar a vida familiar. Verdade, dá para perceber essa sabedoria de vocês dois, viu? Ô Hamilton, para fechar então, meu amigo, o recado que você deixa aí, complementando até o que a Isabel bem colocou pra gente. Complementando o que a Isabel falou, existem, claro, casais que não têm esse feeling, né? Esse entendimento com facilidade. Mas eu aconselharia que quem não está ainda com essa vida financeira assim equilibrada, que um dos dois que tem mais equilíbrio na parte financeira, tem um membro da família, ou ele ou ela, não pode ver a promoção, passa no shopping, passa na rua, não pode ver uma vitrine e vai comprar. Então, esse aí, ele não pode cuidar das finanças. É uma questão de conversar, é definir e entender que é necessário. Não é forçando a barra, mas um entendimento, um momento de, olha, até aqui nós não fizemos ainda, mas é necessário. Quem é mais equilibrado, quem tem mais assim o controle financeiro, o casal pode ter um combinado que vai cuidar das finanças. Verdade. Eu penso que dessa forma dá para equilibrar melhor esse ponto no casal que é atingido pelo desequilíbrio financeiro. Ei, casal sábio, hein? Coisa boa demais. Hamilton, obrigado. Obrigado, Isabel. Deus continue abençoando muito o lar de vocês. Obrigada. Continue prosperando. Amém. Sempre aí. Obrigada. Graça, obrigado a você. Amor, em bondade, misericórdia, enfim. Obrigado. Obrigado a você. Valeu. E olha só, conselhos práticos. Você gosta de conselhos práticos? Aquele que a gente já pega e, opa, bora fazer. Então segue o conselho do sábio Salomão. Sabe o que ele falou sobre essa questão das dívidas aí? Olha que interessante. Foge. Pegue aqui, ele fala, a advertência dele, né? Que fujamos das dívidas do mesmo modo que uma gazela foge das mãos do caçador. A gazela corre, né? Foge, sai correndo, dando aqueles pulinhos dela ali, fugindo do caçador, do leão, seja do que for, né? Então é isso que a gente tem que fazer na prática, né? Fugir das dívidas. E Abinal, mas tá tudo revirado aqui, tá tudo endividado. Se tem alguma cor abaixo do vermelho aí, ó, é o que a gente tá. Mas vamos mudar esse quadro aí. Primeiro de tudo, né, que o casal bem colocou aqui, é buscar a Deus. Que Deus vai trazer orientações, Deus vai direcionar, vai trazer algumas ideias, planos aí para que vocês possam fazer. Quem sabe até aquela renda extra também, sabe? Sei que minha amiga aí que gosta de fazer aquele bolo gostoso, sabe? Aquele bolo delicioso, só aquele cheirinho já atiça toda a vizinhança aí para aquele bolo gostoso. Que tal fazer para vender também? É uma dica, né? Sabe que ajuda também? Se não vai fazer o bolo para vender, para de comer bolo. Para de comer bolo. Para de comprar bolo. Para de comprar, porque daí, ó, vai engordando demais, aí vai precisando comprar remédio, não sei o quê. Porque essa é uma questão interessante. A gente observa os gastos maiores, mas não dá atenção às raposinhas, ou seja, as continhas pequenininhas, que é um lanchinho daqui, um chocolatinho da colar, esses petiscos, essas coisinhas que você, é só 5, só 3, só 8. Quando você faz a somatória, vira um grande problema. Então, se não vai vender o bolo, vê se não está consumindo muito bolo, já garante aí até mais saúde para você. Ó, então não come não, tá? Vende. Não come, vende. Engorda os outros. Né, da Leide? Engorda os outros, não engorda não. Não, mas vende, porque daí a pessoa vai comprando aqui, ali e tal. Então, ó, aqui nessa revista tem dicas, conselhos sábios como esse, dicas de como você ter uma rendinha extra aí no dia a dia também, para no final do mês conseguir complementar a renda e muito mais, tá? 12982444449 é o WhatsApp para você mandar mensagem agora e já
pedir a sua revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Rapidinho, outra dica aqui, ó, mandou mensagem nesse WhatsApp, já vai aparecer ali se você quer a revista física ou digital. Sabe o que você pode fazer? Pegar as duas. Então, você encomenda a revista digital, que em até um mês vai chegar na sua casa, é o tempo do correio receber e enviar, e também já baixa esse arquivo em PDF e você já vai lendo, já vai estudando, colocando em prática ainda hoje, tá bom? Esses conselhos aí do Educação Financeira à Luz da Bíblia. Fechou? Então peça agora mesmo a sua. Muito bem, nós vamos para o intervalo, apesar de que eu ainda estou parada no que disse o Milton e a Isabel. A Isabel disse um negócio incrível, assim, aqui em casa não se gasta, se investe. O cabelo, a unha, eu fui maravilhosa. Beijo para você, Isabel. Agora eu sei o que dizer. Isso não é gasto, amor, isso é investimento. Olha para mim. Não é, ele não vai ter como negar, Marcelo. Fica aqui. Eu ia completar. E aí, porque vai que ele diz não. Mas nesse caso, o investimento é alto, o risco é zero, o retorno é garantido. Maravilha, Boa! Marcelo. Muito bom. Beijo, Isabel e Milton. Que palavras acertadíssimas. Fica aí o exemplo desse casal. Na volta, tem mais conselhos, orientações, dicas. O Na Prática, pastor Milanelli ainda vem hoje no programa falar sobre dízimos e ofertas. Papo bom, hein? Muito aprendizado. Pode mudar a sua vida. Até já. Lembra que durante a semana nós tivemos aqui duas crianças fazendo uma encenação? Lembro. Né? E o Gabriel e a Lara. Aí nós fizemos assim, chama o intervalo, aí eles, vem intervalo. Aí no caso nós estamos voltamos intervalo. Obrigado, intervalo, por devolver pra gente aí. Tamo Muito de volta. bonitinhos, vem intervalo. Verdade. Bom demais estar com você e falando de um assunto, Darleide, que incomoda muita gente. Né? Ao mesmo tempo que ajuda, né? Com certeza. Muito. Tem gente que se sente incomodado. Não fala sobre isso, porque... Mas precisamos falar. Precisamos falar sobre finanças. E além de falar sobre finanças, né? A nossa administração do dinheiro dentro da casa, a gente precisa falar também. Por quê? O dinheiro... Vamos começar aqui, ó. A vida quem deu pra gente? Deus. Foi Deus. A saúde para trabalhar. Deus. O trabalho quem nos deu. O dinheiro quem nos dá é Deus. E por que a gente, tudo é dele? E aí quando ele pede pra gente aqueles 10% que é bíblico, né? Tá lá. Não é 5, não é 4, não é 12, não é 20, não, é 10. O dízimo, né? Por que a gente fala, não, é meu. É meu também. Acontece que mesmo cristãos, considerando a validade do dízimo, ainda quando as finanças apertam, quando o dinheiro falta, primeiro que vai faltar é a devolução da parte de Deus. Não corta a internet, não é os fast foods, o bolo. É o bolo. Não. Aí diz assim, esse mês é apertado, então o dízimo vai Deus ficar para entende. depois. Deus vai entender, exatamente. Deus vai entender, ele sabe o perrengue que eu tô passando. Vamos pensar sobre dízimos também, e eu fico curiosa para saber mais também sobre ofertas, não é? Que são termos bíblicos e nós os consideramos. Pastor Nelson Milanelli está aqui com a gente no estúdio, criaram um cantinho para ele dali, especial, mas ele é da família. Ele é da família. É da família. Mas aqui quando vai chegando, vai primeiro na sala, depois ele vem para os demais ambientes da casa. Bem-vindo. Obrigado por me aceitarem. Obrigado pelo meu cantinho. Todo especial ótimo. tem até uma aguinha. Eu queria sim me sentir entre família, mas arrumaram o meu cantinho. Daqui a pouco você vem, vai devagar. Pastor Nelson Milanelli será o orador da Semana Especial nesse período de Páscoa, de 30 de março até o dia 3 de abril. Você vai acompanhá-lo na telinha da Novo Tempo, todas as noites, com mensagens do coração de Deus para o nosso coração, com a Bíblia aberta para chegar à vida de quem nos estará assistindo e se permitindo ser tocado pelo Espírito de Deus. Pastor Nelson, o que dizer sobre dízimos em tempos tão modernos, em que se pensa administrar a vida com a própria sabedoria, com os recursos dessa sabedoria, mas que muitas vezes nos aparta do sentido daquilo que Deus quis dizer e diz com a devolução do dízimo? Darleide, com a Bíblia na mão, vou fazer a primeira introdução ao assunto. Tá. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Sabe, eu queria dizer para você, dízimo e oferta tem a ver com a gente reconhecer a quem nós pertencemos. Nós em todo tempo achamos que a vida, justamente o que eu trabalho, o que eu conquisto, o que eu tenho, meu. E o contraponto de Deus é lembrar você, tudo que você tem veio das minhas mãos, sua vida,
o que você tem, a família, os bens, tudo eu lhe dei. E agora, para reconhecer, se você entende quem eu sou, eu coloquei uma lembrança aí para você. E eu gostaria que você fosse fiel aí. Eu estou entregando a casa, como foi entregue, Darlete, o jardim do Éden para Adão e para Eva, a casa pronta. E ali no meio do jardim tinha um negócio, a árvore da ciência do bem e do mal. Eles podiam tocar em tudo, mas a lembrança de que aquele jardim não era exclusivamente deles, eles eram mordomos ou cuidadores ali, ganharam um presente, Abinão. A árvore lembrava que o dono, eles precisavam dar satisfação para ele. Eu creio que o dízimo é uma lembrança de que Deus deu tudo e assim como a árvore da ciência do bem e do mal, não é para tocar, porque não era deles. Era um sinal que tudo pertencia a Deus. O dízimo é uma lembrança que tudo pertence a Deus e você deve ser fiel ao não tocar naquilo que é de Deus. É a forma de você reconhecê-lo. Agora a oferta é bem diferente. É gratidão. Não que dízimo seja uma obrigação, mas é um reconhecimento de que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Agora, oferta tem a ver com eu reconhecer tudo que Deus me dá e eu poder agir em gratidão, louvando a Ele e proporcional às bênçãos recebidas. Outra passagem bíblica vai dizer algo muito lindo, aqui em 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou não por necessidade também, porque Deus ama quem dá com alegria. Gente, Deus não precisa de um centavo nosso, não precisa. Mas por que Ele quer que a gente entregue dinheiro? Ah, é para sustentar a igreja, nós vamos falar da placa de igreja. Eu não estou falando de placa de igreja nenhuma. Eu quero dizer para você o seguinte, esse é um requisito de Deus para suas criaturas, para trabalhar uma questão. Sabe o que o pecado colocou na gente? Orgulho e egoísmo. Aquilo que é para nós, é para mim, sou eu que venho em primeiro lugar. Dízimo e oferta lembra que Deus vem em primeiro. E quando eu vejo que vem das mãos dele, eu sou fiel. Mas também por ele me abençoar, eu sou grato. E essa gratidão você é convidado a ter também. Pensa um pouquinho nisso. Pastor Milanelli, que linda essa perspectiva do amor ao reconhecer Deus em sua soberania. Isso aí. Que nós tenhamos essa visão da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Mas também há, num dado momento, uma relação de resposta à fidelidade de Deus que me chama ao aspecto moral. Se, por exemplo, eu recorro a Malaquias, no livro de Malaquias, sim, onde nós temos tão plenamente conhecido o que Deus diz a respeito dos dízimos, tem algo moral que aparece ali. De se eu tomar para mim a parte que Deus considerou ser dele, deixando 90% para eu administrar, mas 10% como dele, ele vai dizer que eu estarei roubando se não fizer. Palavra dura, né? Muito. Então, assim, não é obrigação, mas moralmente torna-se, porque eu não posso ser roubadora, ladra, é assim que diz, ladrona? Ladra. Do que pertence a Deus. Como é que eu administro isso? Daleide, exatamente o sentimento que eu ilustrei aqui da árvore. Lembra que Adão e Eva não deveriam tocar, porque aquela árvore, a única coisa que Deus falou assim, ó, não é de vocês, não toque. Aquilo ali era um sinal de obediência. Não é que tinha nenhum veneno na árvore, não tinha nada na maçã, não é questão de maçã, o fruto ali, não tinha nada de venenoso, mas era uma atitude que reconhecia a obediência. E é hoje o dízimo e oferta. Olha, a minha mãe, a sua mãe, todas as mamães ensinaram, não pegue o que não é seu. Exato. E Deus está dizendo o seguinte, ó, eu dou para você 90, 10 é meu. Você não pode tocar. Então, se você toca, você está roubando. Olha, no meu cantinho, Darlete, eu achei lindinha a casinha. Olha aqui, gente. Olha aqui, a casinha, tá certo? Mas também, olha, eu achei bacana demais o dinheirinho. Você viu que dinheiro bonito aí? Olha que dinheirinho. Só que aqui... Olha que dinheiro bonito. Darley, você está valendo 50. É 11? Foi substituída... Abinal, você, cara, 200. Opa, é o Lobo Guará, né?
Olha, não sei, viu? Gente, o dinheirinho e a casa. Olha só, Deus preparou tudo para que você tivesse uma vida abençoada desde o início. Ele é o provedor. Aliás, Ele é o dono de tudo. Só que sabe o que a gente acha? A gente se acha, e muitas vezes, minha casa, meu carro, meu emprego. E aí a gente vai só empinando o nariz. E outra coisa mais terrível, o orgulho, essa prepotência, isso leva as pessoas a se relacionarem, a se conectarem, a se amarem ou se afastarem. O dono de tudo é o que mais trabalha para abençoar todo mundo. E ele entregou isso, nossa casa, nossa forma de ganhar dinheiro, a profissão, cada um dos dons que ele entregou. Ele trabalha em tudo e em todos. E agora ele tá dizendo assim, ó, se você me permitir, entra na minha casa, entra na minha vida. Lembra? Se a gente... Ele que deu a casa, olha só, ele que deu a casa e a gente não deixa ele entrar. Ele que deu a vida e eu deixo ele do lado de fora dela. Exato. Quando alguém dizima, está dizendo, Senhor, eu reconheço que eu sou seu. Quando eu oferto, eu te agradeço porque o pão de cada dia o Senhor me dá. E quanto ao futuro, eu também creio que o Senhor vai estar em tudo. O Senhor está me cuidando em todos os momentos. Então, imagina que essa maneira objetiva, é igual didática, para a gente aprender da onde foram as mãos que a gente recebeu. A Bíblia fala assim, ó, da tua mão o tu damos. É uma palavra assim. Quer dizer, a gente recebe das mãos dele e quando a gente reconhece que veio dele, a gente devolve em fidelidade o dízimo. Em gratidão oferta. Mas tem gente que vai além, viu, Darlene? Tem o pacto. Pastor, eu quero dizer que com suas palavras, sua gentileza, nós ficamos muito sensibilizados e tomamos a atitude de recebê-lo aqui mais perto da gente. Família. Toca a música agora. Toca a música. Eu vou até pro abraço agora. Vem pro abraço. Vou me sentir obrigado por tirar do cantinho do castigo. Oi, irmão. Bem-vindo. Você tá bem? Graças a Deus. Deixou eu sair de lá do cantinho? Fica à vontade. Marcelo, bem-vindo. Eles te receberam bem, né? Muito bem, graças Obrigado, a Deus. cara. Agora eu tô me sentindo incluído. Eu tava na vala comum, mas agora eu tô... Mas é que tem perguntinhas, Ele viu? era exclusivo e agora está incluso, né? É verdade. Isso, Marcelo. Praticar a inclusão. Até um ponto que você falou ali, pastor, que achei muito interessante, foi, antes da gente até trazer as interações que vão chegando aqui, esse ponto de Adão e Eva, o fruto não tinha nenhum veneno nele. Não tinha. Né? Era um sinal de obediência. Um sinal de obediência. E quando Adão e Eva comeram do fruto, aquela bênção extra, aquele algo a mais que eles tinham de Deus, tudo eles perderam. E quando a gente toca no dízimo, eu achei muito bonito isso, quando a gente toca no dízimo, que não é nosso, a gente tira, a gente vai perdendo, assim como Adão e Eva perderam, a gente vai perdendo algo a mais que Deus quer trazer para a gente, aquela bênção extra, enfim, eu acredito, até me ajuda a entender um pouco melhor isso. A bênção do relacionamento. A olha gente que pede interessante. isso também, né? Deus tem coisas que ele diz, são minhas. Ele vai dizer isso com o sábado. Ele cria 6 dias, a criação se manifesta. É o dízimo da semana. Aí o dízimo da semana. Ele diz, esse dia é meu. No casamento, meu marido é meu, depois que faz aliança, é meu, a esposa é sua, não toca. Então Deus tem essa revelação da sua fidelidade, tomando para si algo que ele não divide. A própria Bíblia vai dizer que Deus não divide a sua glória, né? E lembra o que vestia Adão e Eva? A Bíblia fala que eles estavam vestidos pela glória de Deus. Exato. E o que é vestidos pela glória de Deus? Eles estavam completos, eles estavam íntegros. Eles viviam de forma integral. O que é isso? Completa. O pecado tirou essa roupa. E eles viram que estavam nus. Tirou a glória. A gente deve viver para a glória de Deus. Lembra que a gente fala para as pessoas? Quando eu deixo de estar conectado a Deus, essa vestimenta de glória, esse propósito de a gente viver o todo da família, o todo do casamento, o todo dos recursos, do dinheiro, dos bens, eu tiro Deus de onde Ele deve estar na minha vida e todas as outras coisas saem do lugar. Exato. Quando eu encaixo Deus onde Ele tem que encaixar, que é o centro, todas as outras coisas vão entrar no lugar. Agora, quando eu tiro Deus e coloco o dinheiro no centro,
Você vê que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque o dinheiro não foi criado para ser Deus, ele é um presente de Deus. E presente de Deus hoje, pela humanidade, a gente que criou o dinheiro. Não, Deus criou o todo, as formas da gente ter da vida, da natureza, tudo necessário. A humanidade foi estabelecendo isso e colocando o senso de valor não na relação com Deus, mas de quanto a gente possui. Então eu tenho mais, eu sou mais. Verdade. E com Deus não é assim nunca. Quem mais tem que mais abençoar. E é bom lembrar também, porque tem pessoas nos ouvindo que são dizimistas, né, que já conhecem a palavra. Isso. E estão reforçando aqui o aprendizado. Mas tem pessoas que podem nos ouvir pela primeira vez e achar estranho. Sobre isso, não é Perfeito, estranho. Marcelo. Então, para você que não entende sobre isso, 10% do seu dinheiro vai para a igreja. Mas para onde vai esse dinheiro? Vai para as próprias pessoas da igreja. Porque ela retorna para as pessoas através de tantos serviços que a igreja presta para a sociedade. A missão se cumpre. Né? Consegue imaginar, vamos imaginar o mundo, vamos imaginar o Brasil. Consegue imaginar o Brasil sem igreja? Como seria Marcelo, a sociedade, a família sem igreja? Então a igreja ela tem um papel social, além de espiritual, familiar, um papel social importantíssimo. E é interessante que o dízimo é a forma que Deus sustenta o ministério. Mas o ministério não é para se enriquecer, não é para se envaidecer, não é para... Olha qual é o princípio do sacerdócio. Sacerdócio é serviço. E é interessante, porque o princípio do reino de Deus é servir, não é ser servido. E é interessante perceber o quê? O sacerdócio, ele recebe do dízimo, mas ele não recebe para enriquecer, ele recebe para servir a igreja, para pastorear os irmãos, para dar a vida, como Jesus deu a vida pela igreja. Agora, então, o pastor que só quer lá a lã, só quer... tal, não é esse o propósito. Por isso que a gente está vendo essa distorção. Eu estou pegando algo bíblico, real, verdadeiro, e a Bíblia chama de mercenário. Darleide, é outra coisa terrível. Existe uma diferença muito grande entre o pastor e o mercenário. O pastor, o exemplo é quem? O bom pastor, que é João 10, dá a vida pelas suas ovelhas. Se eu sigo o verdadeiro pastor, essa é a atitude de um pastor, servir, cuidar, amparar as ovelhas, não comer pegar a lã e ainda comer e abusar das ovelhas. É o que alguns estão fazendo e estão perdendo. Olha, para colaborar, o pastor verdadeiro é missionário. Sim. O pastor está vivendo em missão. Ele é mercenário. Show de bola. É muito legal ser visita, quero te avisar isso, porque você não está com ponto. Você não escuta a diretora dizendo acabou o tempo. O Marcelo é convidado também. Nós é que ficamos aqui. Um minuto. Então, assim, ó, tem perguntinha agora. 1 minuto. Abinal, sem comentários. Sem comentário, não vou falar mais nada. Viu? Fica tranquila, viu? Vamos em interação, pastor. Não vou trazer exemplos. A Graziela Moraes, Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu marido e eu podemos devolver um único dízimo do salário total da família? Sim. Olha que coisa. Bolso dividido, casa dividida. Eles entenderam uma coisa linda. Ela trabalha, eles trabalham e formam uma renda. E a hora eles podem, num culto, justamente dizer, Deus, isso aqui pertence ao Senhor. Juntou a parte dele e vão dizimar. E aí podem dar o dízimo ali na igreja. Pessoal, educação financeira à luz da Bíblia. Vai sobrar dúvida aí para você, não vai dar tempo responder. Educação financeira à luz da Bíblia. Garante a sua agora no nosso WhatsApp 982444449. Você vai aprender em muito. Por exemplo, nós não pregamos a teologia da prosperidade. Nós temos uma outra visão bíblica a respeito de como lidar com as finanças ou em relação ao dízimos, as ofertas. Você vai aprender muito com educação financeira à luz da Bíblia, para além de você administrar as entradas, as saídas, contas, dívidas, enfim. Vamos a mais uma interação aqui rapidinho. Chegando para cá, Josefa de Guarulhos, São Paulo. Abinal. Pastor, então eu posso devolver meu dízimo para o sustento da pregação do Evangelho, ainda que não seja na igreja? Eu moro em uma região que não tem a igreja da minha religião. Então devolvo o dízimo que pertence a Deus para pessoas voluntárias que trabalham seriamente com a pregação do Evangelho. Eu lembro que tem aquele verso que diz, trazei os dízimos à casa do... Eu estou aqui tentando já pegar aqui para você justamente o Malaquias 3:10, que
foi citado pela Darleide, é aqui algo claro, ó. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, assim, tem um propósito. Não é caridade que se faz com dízimo. Dízimo é algo especial que Deus estabeleceu para que o sacerdócio fosse mantido. Gente que cuidaria do povo, tá certo? E aí, então, eu não faço aquilo que é do meu achômetro. Eu sei que não tem igreja, mas você deve procurar um caminho de ter ali uma conta bancária, ter alguma coisa para encaminhar até realmente a igreja. A questão do dízimo é assim. Já ela pode destinar, né, pastor? As ofertas devem ser sistemáticas. Elas devem também, com o dízimo eu sustento o ministério. As ofertas é que mantém a igreja. Então, tudo que a igreja faz, o pagar da água, da luz, o fazer os trabalhos comunitários, toda aquela parte de cuidar das pessoas são com as ofertas. Certo. Dízimo sustenta ministério e oferta o movimento da igreja e a interação missionária e tudo aquilo que deve ser feito. Agora, Darleide, você falou uma coisa super especial. A crença bíblica não fala assim, dá primeiro, depois recebe. Você acredita que você não deve dizimar se Deus não te abençoar? Você não deve ofertar se Deus não fez nada. Você está desempregado, está sem condições, dá oferta. Por aí Deus te dá um emprego. Nunca Deus vai pedir isso para você. É daquilo que Ele te abençoou, são das bênçãos recebidas e de acordo com o que cada um propôs no coração. Dízimo Ele colocou 10%. Oferta é cada um vendo a medida. Lembra da viúva na Bíblia? Uhum. Que chegou lá dando o quê? 2 pequenas moedinhas. E foi dito que ela deu uma oferta maior do que todo mundo, porque ela deu, não do que estava sobrando, ela deu tudo que ela tinha porque ela queria dizer para Deus o quanto ela se sentia abençoada, cuidada. Então, gente, cuidado aí, muito cuidado. Eu não dou para receber, eu só devolvo das bênçãos recebidas. Darleide, possivelmente nós somos um dos únicos movimentos religiosos que tem a compreensão nessa atitude, da perspectiva. Você não vai prosperar porque você devolveu o dízimo, simplesmente. É porque Deus te abençoou, é que você vai continuar sendo abençoado. Porque Deus pode te confiar mais coisas quando você reconhece Ele. E provai-o nisso, né? Provai e vede se eu não vou estar aí te abençoando. Exato. Pastor Nelson Milanelli veio e já vai. Porque ele precisa fazer agora uma outra gravação. Que Deus o abençoe. Nós nos encontraremos outras vezes e muitas vezes por aqui. Pode ser? Eu aceito o convite, porque eu gostaria realmente de estar entre família. Não, a partir de hoje não admitiremos mais cantinho. Mas vão estar comigo de 30 a 3. Perfeito. Fechou. Tá joia. Combinado, 8 da noite, 30 a 3 a gente se vê. Muito bem, muito obrigada. Te aguardo. Pastor. Que bom. Obrigado, pastor. Nós vamos para o intervalo. Na volta ainda tem perguntas e respostas. O Marcelo continua com a gente, consultor financeiro. Obrigada por sua companhia com a gente sempre. Nós já voltamos, não sai daí. E é graças aos Anjos da Esperança que estamos aqui, conhecendo mais testemunhos e vidas transformadas. Fala nisso, vamos conhecer a história da Luciene. Meu nome é Luciene. Sou moradora daqui da cidade do Rio de Janeiro, em Queimados. Antes de conhecer a TV Novo Tempo, eu vivia assim uma vida meio que triste, né? Uma vida sem esperança. Devido a uma situação que eu passei, né? Com a perda do meu filho, né? Ele se foi. E antes de eu conhecer a Novo Tempo, eu vivia assim triste, muito angustiada, muito deprimida, querendo me entregar às situações. Um belo dia eu estava aqui em casa, né, sentada no sofá e mudando de canais, né, procurando uma palavra, procurando um conforto, um alívio, né, para minha alma. E o Senhor Jesus, Ele me mostrou a Novo Tempo. Foi o próprio Deus que me fez parar nesse canal. E quando eu parei naquele canal, o pastor Gilson Brito, ele estava falando sobre a morte e a ressurreição. E nesse momento que eu parei no canal, ele olhou para a tela da televisão e falou assim: mãe,
Pai, o seu filho vive. Porque o Senhor Jesus, ele prometeu que um dia voltará e trará vida àqueles que se foram, àqueles que se descansaram no Senhor. Um dia o Senhor lhe dará, minha querida irmã, essa alegria. Ele dará a você, meu querido irmão. Você que é pai, sente tristeza por um filho ou uma filha que você perdeu. Um dia o Senhor lhe dirá assim: o seu filho ou a sua filha vive. E ele falando, e o pastor falando aquelas palavras, foi o próprio Deus falando para mim. Eu falei: Senhor, eu não mereço, mas muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por ter conhecido esse canal, por ter conhecido a Novo Tempo. E ali o meu coração foi brotando uma esperança de vida eterna. Nós passamos a estudar mais a Bíblia. Nós passamos a ler mais a palavra. Porque existe muito aquele cristão, né, que vai na igreja e só lê a palavra ali na igreja. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer sempre um tempo para Ele em nossas casas. Né? Aí a gente pega a Bíblia, a gente estuda, a gente não perde um Bíblia fácil. A gente não perde toda quinta-feira, às 8 da noite. E passou lá o pastor Felipe Amorim falando: você que está em casa nos assistindo, se você quiser participar do nosso Bíblia Fácil, você é o nosso convidado, entra no site, se inscreve. Eu me inscrevi e Jesus me escolheu. E eu fiquei maravilhada, eu falei: Senhor, não mereço tanto. E nós fomos chamados, eu e meu esposo, nós fomos chamados, nós participamos do Bíblia Fácil. E ali nós tivemos um estudo maravilhoso sobre o santuário, sobre a festa dos pães asmos, sobre o dia do Pentecoste, sobre as trombetas. E foi uma experiência assim maravilhosa, que ficou registrado para sempre em nossas vidas, porque com certeza quando eu chegar no céu eu vou abraçar Jesus e vou agradecer muito por ter conhecido a Novo Tempo. Hoje eu trago dentro de mim a esperança não só de encontrar com meu filho um dia, porque isso é certo, isso não tem como mudar, está escrito na palavra. Aqueles que descansaram no Senhor um dia vão retornar. E a esperança que eu trago hoje em dia para a minha vida é seguir a Jesus à risca. Aconteça o que acontecer, não abrir mão da minha fé, porque é o que me move, é o que me traz esperança hoje. Você que está nos assistindo agora, nesse momento em casa, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, para Deus isso não importa. O que importa é que Ele tem um plano na sua vida. Basta a gente ser fiel e abrir o coração de fato e de verdade, porque tudo aqui passa, mas a nossa salvação em Cristo, ela é eterna. Mantenha sua fé viva em Cristo Jesus, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que prometeu. A eternidade é logo ali. Amém? Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem morte, nem dor. E a gente sabe que esse momento já está quase chegando, né? Por isso que a gente pede a sua ajuda nesse momento para que a gente possa produzir mais esse material, a revista Eventos Finais, e mostrar para o mundo, mostrar para todos que breve Jesus voltará, que esses sinais que a gente tem visto à nossa volta são sinais proféticos que estão se cumprindo, mas que o grande sinal ainda falta ser cumprido, a pregação do Evangelho aos 4 cantos da terra, e é por isso que a Novo Tempo está aqui, junto com você, e pedindo a sua ajuda, através da sua doação, para que a gente possa produzir e enviar mais esse material gratuitamente para o máximo de pessoas que a gente puder, tá bom? Quer fazer a sua doação agora mesmo e ajudar a produzir a revista Eventos Finais? Então entre em contato com a gente através do nosso... Você pode entrar em contato através dos telefones, mas se quiser fazer a doação agora mesmo, a nossa chave Pix aparece aí na sua tela, é o e-mail anjos@novotempo.com, ok? anjos@novotempo.com. E caso você queira conversar
conversar com a nossa equipe, tem um QR Code também, onde você pode aproximar ali a câmera do seu celular, vai aparecer o link, clicou ali, já vai direto para o atendimento do Anjos, conversa com a nossa equipe e já saiba mais sobre esse projeto e outras formas como você pode doar também, tá bom? Mas vem ser Anjo da Esperança junto com a gente. Vamos em interações. Marcelo, agora você, na mira. Juliana Ferreira de Curitiba. Aqui em casa, cada um recebe seu salário e mantemos as contas separadas, mas combinamos como dividir as despesas. Normalmente, cada um contribui com uma parte proporcional para pagar as contas da casa. Ok? Bom, é um modelo que essas pessoas escolheram e eu sempre falo, vocês estão em paz, tem entendimento, tá tudo bem. Quando existe discórdia, quando existe briga, quando existe discordâncias que geram agressividade na fala... Desgaste, né? Aí a gente tem que rever algumas coisas, mas pelo relato que parece que está tudo bem. Então... Um abraço, querida. Quem vem agora? Mais uma perguntinha pra gente, do Ricardo Almeida, de Porto Alegre. Quando um ganha mais que o outro, o ideal é dividir as despesas de forma proporcional? Isso eu estou pensando que talvez se aplique àqueles casais em que eles têm as contas divididas. Essas contas são da sua responsabilidade, estas outras minhas. Mas tem um que ganha mais, aí fica desproporcional na percepção dele. Não existe uma regra definida para isso. Às vezes um ganha mais, mas o outro tem um papel dentro de casa tão importante quanto aquele ganha mais. Às vezes quem ganha menos tem mais tempo para cuidar dos filhos, isso é muito relativo, né? Mas eu não sou a favor de que divida, não. Acho que a gente tem que unir as despesas e dividir igual, é o que eu oriento. Eu também sou desse princípio. Quando a gente fica colocando na ponta do lápis o que eu vou pagar e o que você vai pagar, e se você não tem para dar, vai ficar me devendo, hein? Nem parece um casamento, né? Exato. Esse mês eu paguei mais que você, mês que vem você que vai pagar mais. Ué, mas não estão em comum acordo administrando a vida e um não é parceiro do outro, não é parceria? Eu fico pensativa sobre isso. Se fosse assim, eu não estaria casado hoje, porque no início... A minha esposa está aqui assistindo o programa, né? No início, ela que me ajudou. Eu me lembro que ela me ajudou me dando dia de passagem, me emprestando cartão para comprar roupa para trabalhar como garçom, me ajudou. Então, assim, se fosse olhar a regra, a gente não estaria casado hoje, né? Graças a Deus. O Marcelo agora há pouco falou assim que a esposa no começo o chamava de meu bem, agora ela chama de meus bens. Que eu também sou o bem dela, então além do bem tem outros bens. Tem outros bens. Né? Muito Perfeito. Bom. Ela está aqui nos bastidores, como é o nome dela? Alessandra Antunes. Alessandra, mulher sábia, Alessandra. Verdade. Tem mais uma interação? Dá tempo? A última, da Patrícia Costa. Aqui em casa nós preferimos colocar tudo em uma conta comum e planejar juntos o orçamento. A gente senta todo mês para ver as contas, o que precisa pagar e o que dá para guardar. Agora, você reparou que poucas pessoas falam de investimento? Verdade. A maioria só fala de conta e quase fala de investimento. Então, quero deixar para você que precisa lembrar e entender que daqui a 5 você tem que ter planejamentos de curto, médio e longo prazo. Imagina daqui a 10 anos, quanto você vai ganhar daqui a 10 anos? Se você não puder trabalhar, uma coisa é um CLT, um servidor público, um militar de carreira que vai ganhar dinheiro a vida inteira. E aquele que é profissional liberal? E aquele que é empreendedor? Como é que ele vai ganhar dinheiro daqui a 10 anos? Então você precisa separar no mínimo 10% do que você ganha para pensar a longo prazo. Porque lá na frente, além do acúmulo, além do patrimônio acumulado, você vai viver de renda passiva. E aí cumpre-se aquilo que se fala na igreja, né? O dinheiro ele vai te servir, ele não vai ser o seu Deus. Exato, nunca. Marcelo, muito obrigada, viu, por sua participação. Eu agradeço pelo convite. Um abraço, obrigada por ter vindo do Rio de Janeiro para fazer o programa aqui com a gente. Obrigado. Meus amores, aproveitando até aqui, vamos estudar sobre planejamento, sobre as entradas e saídas, sobre investimento, como investir. Mas, Darleide, nós ganhamos pouco aqui em casa. Será que por ganhar pouco não tem como investir nadinha? Quando você entender a lógica do investimento, entender a lógica de guardar para os tempos que surgem na vida da gente, os tempos mais difíceis, sabe? Até a natureza ensina isso pra gente. A cigarra e a formiga, elas trabalham de maneiras
diferente, mas é na formiga que se concentra o nosso aprendizado de como elas são precavidas para a estação que vem. E nós que somos inteligentes, deveríamos aprender com os bichinhos, as formigas. Vamos aprender juntos? Educação financeira no nosso WhatsApp 98244-4449 vai chegar para você pelo correio gratuitamente. Muita bênção e abundância de bênção na sua casa e na sua vida. Pois bem, já estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso Entre Família, mas lembrando que segunda-feira estamos de volta, hein? Se Deus quiser, falando sobre... Ih, Darleide, aqui ó. Meu cônjuge é preguiçoso ou preguiçosa. E o que dizer diante disso, hein? Muitos relacionamentos aí que... Não. O Marcelo perguntando se apareceu o Instagram. Eu achei que estava dizendo, ele é preguiçoso. Não, ele até chamou a atenção para esse fato. Apareceu aí na tela o Instagram do Marcelo? Apareceu, tá ali, ó. né? Instituto Marcelo Antunes. Instituto Marcelo Antunes, para você tirar mais dúvidas, conhecer o trabalho do Marcelo. Instituto Marcelo Antunes. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Verdade. Então tá aí, viu? Não perca a semana que vem, segunda-feira, falando sobre preguiça. Não perca, será que viu? É só preguiça, né? Porque às vezes é isso. A pessoa tão preguiçosa, mas vai ver, tá com hormônio desregulado, vitaminas e um monte de coisa aí, tudo desregulado. E às vezes é preguiça mesmo. Às vezes é. Tá bem Pode morocochô ser, ali, mas... Amores, Pode vem ser aí o Vídeo preguiça também. Saúde, viu? E desde agora, um feliz sábado para você. Que Deus te abençoe. Obrigada pela presença durante a semana aqui com a gente. Verdade, hein? Não esqueça, encontreumaigreja.com.br, você vai saber onde tem uma igreja adventista mais perto de você, onde você vai ter esse encontro todo especial, tá? Beijo no coração, até segunda, se Deus quiser. Beijo, desde agora, Valeu, feliz gente. sábado. Feliz Tchau. sábado, tchau.